Olá a todos, aqui para apresentar mais uma grande novidade, dessa vez uma novidade de ponta, porque eu estou unindo duas grandes satisfações que eu tenho, né? Primeiro, falar, socializar um pouco sobre esse ícone do Espiritismo, que é o nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes, e também para falar sobre o grande destaque dos últimos meses, desde dezembro de 2002, que a inteligência artificial está num destaque considerável aí no mundo todo, né? Aliás, já vem fazendo, tem feito aí grandes feitos em diversas áreas da inteligência artificial. Está super avançada em diversos aspectos no mundo todo, mas em dezembro de 2022, uma empresa chamada OpenAI, ou OpenAI, se quiser falar em português, criou uma ferramenta super importante chamada ChatGPT, e que é um chat que faz basicamente o que a gente conhece como as ferramentas de busca, porém no sentido humanizado, no sentido muito mais aprimorado, bem diferenciado de tudo que a gente conhece, até os dias atuais. E tem provocado aí grandes debates, grandes discussões, grandes mobilizações das universidades no mundo inteiro. E então eu resolvi testar a ferramenta e socializar, o que diz a ferramenta sobre esse espírito Bezerra de Menezes, que é o ícone do espiritismo brasileiro e mundial, e o que diz a ferramenta sobre o espiritismo, Então é o espiritismo segundo a análise, segundo a inteligência artificial. E aqui eu já trago de cara para vocês algo bem interessante, que é essa foto aqui, essa imagem do Bezerra de Menezes. Então essa imagem aqui, ela não está disponível em lugar nenhum, eu não baixei de lugar nenhum. Simplesmente eu fiz um relato, para uma ferramenta que também pertence à mesma empresa, que é uma ferramenta de inteligência artificial própria para trabalhar com imagens. E aí então eu fiz uma descrição, do Dr. Bezerra de Menezes, e aí a ferramenta criou essa imagem que vocês estão vendo aqui. Então é bem interessante, o ponto que a inteligência artificial chegou. Então esse aplicativo é para socializar, Então, como já podem ver aqui, um diálogo de um pesquisador espírita, que eu sou um pesquisador espírita, logicamente, e o que diz a ferramenta sobre Bezerra de Menezes e sobre alguns temas próprios do espiritismo, Então eu perguntei sobre o perispírito, perguntei sobre o duplo etérico, perguntei sobre ectoplasma e outros assuntos sobre colônias espirituais, cidades espirituais, e aí vocês vão ver o que o aplicativo aqui ele apresenta na íntegra o que foi dito pelo chat, pela ferramenta. Então eu não alterei nada porque a ideia era exatamente manter integralmente, o retorno dado pela ferramenta. Então eu não quis mexer nas respostas, Eu procurei deixar exatamente como foi dito pelo chat, pela ferramenta. E aí, logicamente, já até coloquei aqui, vocês podem observar, está aqui na tela, que é interessante verificarem, confirmarem a partir de uma fonte original, da Federação Espírita Brasileira, caso você conheça bastante, ou conheça alguma coisa sobre o Bezerra de Menezes, sobre o espiritismo, e aí pode ser que você vá olhar assim, mas essa resposta não é o que eu sabia, não é o que eu conheço. Então, logicamente, que o chat ele vai falar, ele vai
relatar de acordo com o que está disponível no banco de dados. E esse banco de dados nada mais é do que a internet mundial, né? Então ele procurei diversas fontes e ele responde por diversas fontes. Então eu vou dar aqui um exemplo. Não vou navegar no app todo, mas eu vou pegar aqui algum exemplo. Então eu perguntei para ele, quem foi Bezerra de Menezes? E aí ele foi e me respondeu da seguinte maneira. Estou fazendo essa pergunta, né? Quem foi Bezerra de Menezes e quais são as suas obras, né? Quais são as obras do médico dos pobres? Então eu preciso saber também onde ele nasceu, qual é a cidade, qual é o estado que ele nasceu, um pouco sobre seus familiares e quando foi que aconteceu a morte dele, né? O desencarne do Bezerra de Menezes. E aí, logicamente, que aqui ele respondeu, né? Que ele nasceu no século XIX, que é um político, um escritor espírita brasileiro do século XIX, início do século XX, nasceu em 29 de agosto de 1831, na cidade de Riacho do Sangue, né? Que na época se chamava Riacho do Sangue, lá no Ceará. E aí falou dos pais do Bezerra de Menezes, né? Então o pai do Bezerra de Menezes era um coronel do Exército, com o nome Bezerra de Menezes, né? O sobrenome Bezerra de Menezes, e a mãe se chamava Fabiana de Jesus Maria, que é a mãe do Bezerra de Menezes. E aí então ele vai passando aqui todo as informações, né, que estão disponíveis no banco de dados do chat, né, e vai trocando ideia com a gente. Então tem várias, fiz várias perguntas para ele, várias questões, algumas perguntas, algumas respostas foram assim, muito acima trouxe, né, novas informações em relação ao que eu já conhecia, né? Então é bem interessante, muito bacana mesmo, e vale a pena vocês conhecerem a força da ferramenta, né, do ChatGPT e a força da inteligência artificial. Então a ideia é disponibilizar, né, mais um aplicativo sobre o espiritismo. Eu já tinha feito um que está um sucesso imenso, né? Inclusive está bem perto do top 1000, já tem quase mil pessoas baixaram o aplicativo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, logicamente, que eu peguei a fonte original, né, da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Assim também como eu já tinha feito um aplicativo sobre Sexo e Destino do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, e agora eu estou fazendo aqui esse aplicativo e disponibilizando para todo mundo sobre a história, né, do Bezerra de Menezes, e falando um pouco também sobre colônias espirituais, colônias espíritas e outros assuntos, como eu já tinha comentado com vocês. E também a fé, né? Não vou entrar aqui porque é bem interessante, né? O que ele diz, o que o ChatGPT disse sobre o espírito Celina, que é uma benfeitora de Bezerra de Menezes. Inclusive foi ela que recebeu Bezerra de Menezes depois do desencarne, né? Assim que ele desencarnou, chegou na colônia espiritual, foi recebido por Bezerra de Menezes, por Celina, né? E aí o chat aqui diz como foi o relacionamento dele, como é o relacionamento dele com esse espírito, fala sobre a devoção do Bezerra de Menezes à Nossa Senhora. Logicamente, né, a ferramenta vai se comportar a partir do estilo de perguntas que a gente faz. Então é bem interessante, muito bacana mesmo. Espero que gostem, principalmente os irmãozinhos jovens, né, que estão aí lidando com evangelização das crianças e dos jovens que estão, né, chegando, né, tendo contato com a doutrina espírita. Então eu fiz esse app pensando também nesse público, né, pensando em todo mundo, né, em todas as pessoas no Brasil e no mundo que gostem que são aí simpáticos ou adeptos ao espiritismo e que gostam de tecnologias, né,
e que tenham conhecimento do nosso idioma português, né? Então ele fica disponível para 176 países, mas logicamente pensando em pessoas que saibam, que conhecem, né, o português, né? E que de um modo ou outro vão poder utilizar, né, explorar a ferramenta da melhor maneira possível. É isso. Espero que gostem. É assim que eu coloquei os créditos, né? Eu coloquei aqui algumas considerações finais, né? Agradecer a empresa, né? Essa empresa OpenAI, né? Criadora do ChatGPT. E fiz aí algumas considerações, né? Porque eles estão fazendo um trabalho aí fantástico, inclusive agora em parceria também com a Microsoft, né? A própria Google está investindo pesado em inteligência artificial e colocando uma ferramenta aí que não vou dizer que vai competir, né? Mas é uma resposta a esse destaque, né? Uma resposta a essa grande aceitação na humanidade, né? Do ChatGPT, que é bem impressionante, né? Saber que em poucos dias mais de 1 milhão de pessoas já tinham baixado e já estavam utilizando aí o ChatGPT para diversas áreas, para medicina, para pesquisa, para diversas áreas. Então está sendo aí uma revolução incrível na humanidade, né? E a gente não pode ter medo, né? E nem achar que a ferramenta vai substituir professores, substituir diversas profissões. Claro que isso aí é um processo natural, né? A tendência é que seja utilizado em larga escala e que realmente possa transformar diversas áreas do conhecimento, né? E diversos campos de atuações profissionais. Mas faz parte, né? Faz parte do progresso da humanidade. É isso, meu pessoal. Fiz aí com uma grande satisfação, com uma dedicação, né? E aqui no finalzinho eu coloco aqui a oração a Bezerra de Menezes, né? Que é uma oração que todos nós espíritas ou simpatizantes ao espiritismo conhecemos e gostamos de mencionar, né? De falar dela, né? Gostamos de ler, né? De evocar nos nossos momentos de fé. Eu particularmente evoco muito essa oração, todo dia à noite eu faço essa oração, porque eu gosto muito tenho muita fé no Espiritismo, né? Fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, e fé também no querido irmão Bezerra de Menezes. É isso. Já socializei um pouco da minha ferramenta, né? E um pouco mais sobre aí a minha fé, né? Sobre a minha vocação, né? Que eu tenho orgulho, né? Não vou esconder de ninguém a minha fé. Tenho orgulho de ser um espírita praticante, fervoroso. É isso. Grande abraço para todos, espero que gostem e que socializem, né? E que me ajudem nessa prática de fazer o bem pelo bem. Abraço para todos e vamos em frente.